Vamos então dar continuidade ao que nós tratávamos aqui no seminário passado e que eu não tenho muita dúvida que alguns devem ter ficado um pouco assim se interrogando porque eu fiz questão de aproximar o sujeito do tipo clínico obsessivo da ideologia. Não é muito difícil de apreender isso, já que tanto ao sujeito da ideologia quanto ao sujeito da religião, aos dois corresponde uma transferência da causa do desejo, a delegação da causa do desejo para um outro. No caso do sujeito da ideologia, é um outro do saber. No caso do outro da religião, é Deus. Mas todos dois delegam, todos dois justificam o princípio das suas ações, não a partir das suas próprias responsabilidades e compromissos, mas sim em função daquilo que um outro de caráter imperativo e absoluto determina em relação à própria existência. É claro que seria muito infértil dizer que a ideologia se resume nisso, mas em contrapartida também não é sem consequência, caso nós tenhamos, como nós temos, o objetivo de, no decorrer desse seminário, mostrar por que alguns autores aproximaram a neurose obsessiva do discurso universitário. E aqui se encontra com muita evidência que tanto o sujeito da ideologia quanto o discurso universitário produzem o sujeito a partir do saber. Não por acaso, as grandes discussões, as grandes lutas de prestígio que se dão no meio universitário se dão sempre em torno do quê? Quem sabe mais, quem sabe menos. O sujeito não sabe tanto, o sujeito engana com o saber. É sempre em torno da referência a um saber que tem a vocação de se tornar absoluto que as relações são regidas. Porque os sujeitos são definidos a partir da relação com o saber. O fato disso ser necessário num espaço como o da universidade não significa que isso não deixe restos sintomáticos da maior importância. Como disse um dos meus amigos, ainda seria preciso hoje, no Brasil, se perguntar se o discurso universitário, tal como foi proposto pelo Lacan, tem de fato a extensão no nosso meio universitário como se supõe existir em relação a esse discurso. Quer dizer, será que existe mesmo tanta dedicação, tanta eficiência, tanta prontidão com o saber que os sujeitos poderiam ser avaliados em função disso? Ou nós estamos vivendo um momento histórico onde a crise maior da universidade se apresenta escancarada a ponto de, no extremo, se mostrar com envolvimento com o narcotráfico? São questões que ficam e vão ser levantadas para quando nós trouxermos esse tema do discurso universitário e a neurose obsessiva, porque poucos autores se dedicaram a isso, mas é verdade, como eu já mencionei aqui, que existem sintomas promovidos pela universidade que levam o sujeito para a análise. Dentre eles, a dificuldade de escrever uma tese, por exemplo. Mas eu também advertia que, nesse texto que eu tinha indicado para vocês, sobre a escolha da neurose, que tem como título... Não é esse. Onde eu procurava mostrar por que em Freud é problemático esse entendimento da neurose obsessiva a partir somente do conceito de fixação ou de regressão. Seria preciso poder avançar mais
É o texto que se chama A Disposição à Neurose Obsessiva, uma contribuição ao problema da escolha da neurose. Percebam que a todo momento que Freud faz referência à neurose obsessiva, ele introduz questões que vocês não vão reconhecer como questões semelhantes quando ele aborda a histeria. Então, essa diferenciação, essa agudização dos problemas da neurose só encontra uma expressão mais significativa no texto freudiano quando ele aborda a neurose obsessiva. Eu já insisti aqui que Freud coloca, por exemplo, e dá um acentuamento em relação à falha do recalque que deveria minimamente já nos advertir, porque o recalque por si mesmo já vem falhado, né? Uma vez que o retorno é a condição do seu exercício, né? E quando ele coloca esse termo, a disposição à neurose obsessiva, não existe esse termo em Freud em relação à histeria, a disposição à histeria, mas sim a neurose obsessiva. E ele define essa disposição à neurose obsessiva como inibição no desenvolvimento. O que é disposição? É inibição do desenvolvimento. E o que são inibições no desenvolvimento? São fixações às quais o sujeito se firmou, impedindo que ele possa avançar no sentido dos desafios que a realidade impõe a ele. Então, ele está inibido no desenvolvimento, tanto quanto ele está fixado numa determinada forma de satisfação, da qual ele se torna inteiramente refratário de abrir mão dela. Seja no sentido mais íntimo, ou seja no sentido de não abrir mão de uma vida de fantasia, seja no sentido de combater a autoridade que se dirige ao sujeito para que ele abra mão de algumas condutas. Tudo isso tem grande importância, porque um dos pontos que eu levantei aqui, da dificuldade do tema da neurose obsessiva, que ela não pode ficar restrita à abordagem do caso do homem dos ratos, é porque a cada vez que nós tocamos em um desses pontos, nós nos aproximamos das determinações que o fantasma promove. Freud, ele aqui e ali, ele deixava entrever que ele sabia que existia uma determinação do fantasma muito mais potente do que ele era capaz de articular até determinado momento da sua elaboração. Tanto é que existe uma diferença extraordinária entre os dois textos que são emblemáticos sobre a fantasia na obra freudiana, que são Escritores Criativos e Devaneio, e o outro, Fantasias Histéricas e sua relação com a bissexualidade. Ele deixava entrever que havia alguma coisa a mais, daí a diferença significativa que existe entre o Bate-se numa criança e esses outros dois textos. Tanto é que ele se perde um pouco. Ele se perde um pouco porque no texto Bate-se numa criança ele já se vê concernido a articular diretamente o problema da fantasia com o masoquismo e a pulsão de morte. Quer dizer, dentro dessa trilogia que na obra freudiana o termo da fantasia vai se modificar por via da articulação com masoquismo e pulsão de morte. Bem, mas, como eu disse, a genialidade de Freud está para além daquilo que é a nossa capacidade de setorizar, de colocar por épocas o seu ensinamento. Daí a importância de vocês lerem a conferência de número 23, que tem como título Os Caminhos da Formação dos Sintomas. Vejam que coisa extraordinária. Ele vai dizer que as fantasias,
são os determinantes que têm o mesmo valor? Onde é que está aqui? Que tem o mesmo valor das reservas ambientais. Fantástico isso, hein? Aquilo que fica conservado no sujeito. Aquilo que não é mexido, aquilo que não é tocado. Aquilo que não se pode entrar diretamente para modificar. Aquilo que mantém um princípio de não sofrer qualquer tipo de ação do tempo e da realidade externa. E a partir daí, quando ele aproxima a fantasia da reserva, que ele vai dizer que sim, nesse nível as fantasias, considerando nesse nível as fantasias são inconscientes. Ele já não coloca mais primeiro a fantasia consciente e depois a inconsciente, como ele colocou no texto da bissexualidade. Agora ele privilegia uma determinação de base na qual o sujeito, na sua vida psíquica, teria necessidade de preservar. E é muito curioso que a afirmação semelhante, os desdobramentos, porque vejam, nós vamos estar abordando ao mesmo tempo questões que tocam o fantasma, exatamente para poder abordar essa questão difícil que ficou na obra do Lacan, porque só foi indicada, não foi articulada por ele, de como a voz participa da construção do fantasma. Nós temos muito bem elucidado na obra lacaniana de como o olhar participa da construção do fantasma, mas não a voz. Nesse livro que eu indiquei para vocês e insisti para a leitura que vocês fossem acompanhando, que é o Fantasma na Clínica Psicanalítica, que eu peço para aqueles que não iniciaram a leitura que iniciem. Ele cita no capítulo 1 o seguinte: a neurose, as diferentes formas de neurose, tudo isso não é senão uma maneira de ler a paisagem. O estar no mundo com esse instrumento deformante do fantasma. Deformante, isso é que devemos acrescentar, que não há outra forma, que se trata de um instrumento que é deformante por estrutura e que não é proposta ao vivente outra forma, ou seja, nós viemos deformados ao mundo pelo fantasma, mas a questão é saber, isso imprime uma determinação? Num certo nível, sim, porque é a maneira que o fantasma ele serve a finalidade de encobrimento do real da castração, que se apresenta emblematicamente como castração da mãe. Mas será que, uma vez determinados pela essa condição do fantasma, nós não teríamos nenhum tipo de possibilidade de escolha? Nós entramos nisso sem qualquer possibilidade de ter realizado algo que favorecesse numa direção ou em outra? E é exatamente esse ponto que ele vai mencionar aqui. Respondo. Na verdade, um participante, ele faz a seguinte observação. Nós sabemos que essa frase que vem do Lacan, fazer-se objeto do desejo do outro. E ele pega esse fazer-se como uma coisa extraordinariamente problemática de assimilar isso como natural. Porque como é que alguém pode se fazer? Se não for a partir de um elemento de engodo que é constitutivo, que supõe que se está fazendo
sem levar em conta aquilo que o outro promove para que esse sujeito se faça. Daí ele dizer, fazer-se objeto, primeiro enigma. Segundo enigma, do outro. Portanto, ao ver dele, esse se fazer objeto não somente constitui um enigma, mas também uma possibilidade de escolha. Porque diante do enigma, aquilo que se oferece é o quê? É a possibilidade de resposta. Onde aqui isso está colocado de maneira bem elucidativa no nosso campo de experiência. Por aquilo que é o enigma que a esfinge apresenta a Édipo. E é na resposta exitosa que ele dá a ela que ele consegue continuar o percurso dele. Bem, se eu insisto nesse ponto com vocês, como eu estou insistindo, é porque nós precisamos voltar a esses elementos mais sensíveis que foram indicados por Freud quando abordou o tema da neurose obsessiva e que não se repetem com a mesma intensidade de quando ele aborda as outras neuroses. Eu disse aqui que nós temos as características de ordem, parcimônia e obstinação, assim como nós temos as exigências da realidade que levam o sujeito a se tornar refratário a ela, a partir da frustração, da fixação e da inibição do desenvolvimento. Bom, mas isso seria alguma coisa que viria assim do céu para o neurótico obsessivo, então que nele então o que a gente tem que aprender em relação a Freud é que existe um caráter anal que por sua vez se torna muito retentivo e que a coisa mais significativa que nós temos a poder promover com esse sujeito é uma abordagem no sentido da flexibilização das defesas? Certamente que não. Por isso eu fui contrário às observações finais de um texto tão significativo que eu mencionei aqui, onde o autor derivava para o lado do gesto espontâneo como uma conquista da análise para o sujeito obsessivo. Nós temos que investigar mais, e a questão que eu coloquei no seminário passado foi: por que determinados sintomas obsessivos não vêm acompanhados de atos compulsivos? Por que isso acontece? Para poder responder essa questão, porque afinal de contas, nem todo obsessivo vocês vão ver ele batendo na madeira, lavando a mão o tempo todo, verificando se a porta está trancada ou não, ou atos sintomáticos dessa ordem. Por que esses atos sintomáticos se promovem e em outros sujeitos não? Por isso eu queria fazer uma outra referência hoje nesse livro que eu recomendo que vocês sempre o releiam e não apenas fiquem contentes porque ele foi publicado. No artigo da Santuza, A Voz na Neurose Obsessiva, onde ela retrata com muita precisão o sentido da compulsão, do ato compulsivo. Ela se refere a Freud mostrando o quê? Que a compulsão é aparentemente uma defesa contra o ato proibido. Aparentemente. Mas realmente ele é uma repetição do ato proibido. Então, quanto mais o sujeito deseja realizar determinada coisa, mais ele repete de uma forma deformante a realização desse desejo. Por isso que é fundamental se refletir hoje em dia por que, num caso tão difícil como o Homem dos Ratos, ainda que Freud apoiasse quando o Homem dos Ratos ia para as estações de tratamento hidroterápico,
Mas em nenhum momento se nota qualquer insistência do Freud para que esse recurso fosse utilizado pelo seu paciente. Ou seja, toda a aposta de Freud se encontrava numa interpretação sexual do sintoma, que é, nos termos freudianos, a interpretação mais exitosa, de mostrar o que há de recalcado no sintoma, né? Ou seja, aquilo que o sujeito não quer admitir de forma nenhuma, né? Que, por sua vez, vai tocar diretamente no componente incestuoso do fantasma. Essa observação do texto da Santuza é verdadeiramente de grande importância, por quê? Porque, em primeiro lugar, se nós começamos a apreender o ato sintomático como a expressão repetitiva e insistente de um desejo, então, mais do que nos colocarmos em alerta em relação à gravidade desse ato, como alguma coisa de natureza inteiramente estereotipada, o que importa a nós como clínicos e interessados sobre essa questão é de poder ler o que há de sexual nisso que tanto insiste em se repetir. O que há de indicativo em termos significantes daquilo que se expressa por essa repetição infinita. Mas no momento histórico em que nós vivemos, não por acaso eu comecei tomando a relação com a ciência, qualquer coisa que produza mais estranhamento ou mais sofrimento, imediatamente nós somos levados a indicar tratamento medicamentoso e de saída já perdemos qualquer possibilidade de êxito no tratamento do obsessivo. Mas ainda assim, se nós podemos explicar corretamente como foi explicado nesse artigo, o ato sintomático, haveria ainda de se perguntar, antes ainda de situar o ato sintomático dessa maneira, nós teríamos que nos interrogar por que um sujeito lida com seu desejo dessa forma em que ele repete de maneira deformada, sob a condição de atos, aquilo que ele evita de realizar enquanto desejo. Por que isso se introduz na vida dele dessa maneira tão desgastada e tão desgastante para ele mesmo? Porque, afinal de contas, vejam, não se explica uma coisa dessa somente porque o sujeito é obsessivo. Não. Então, na neurose obsessiva é assim. Bom, mas isso é a mesma coisa que dizer, bom, o significante representa um sujeito para outro significante. Ah, mas isso é assim por quê? Porque, como Lacan disse, é assim na relação linguística e psicanálise. Só que isso não explica nada. Se há um ato que pretende repetir aquilo que não é realizado, o que eu estou interrogando é por que esse ato se apresenta como ato e por que há esse tratamento do desejo sob a forma de ato. É daí que nós podemos entrar na economia pulsional da questão do obsessivo. Foi o que eu disse. Em primeiro lugar, nós temos que indicar algo que está em evidência. E o que está em evidência? É que a repetição é uma forma de gozo. O sujeito repete e goza, mas isso tem uma diferença entre gozar como satisfação e realizar como desejo. Tanto é que nunca vai haver a confusão desses dois termos. Satisfação vai ser para gozo, realização vai ser para desejo. E por que essas distinções são estabelecidas conceitualmente? Porque se realização é o termo que se aplica à questão do desejo, no Lacan, por exemplo, e Freud também aplica esse mesmo termo em relação ao desejo,
Se nós falamos em realização, é uma realização que não é por inteiro. É uma realização movida por uma falta. Isso está claramente indicado no texto da interpretação dos sonhos, quando Freud diz: a realização do desejo tem a sua primariedade na condição alucinatória. Então, só se realiza pela alucinação. E quando Lacan diz: a realização do desejo é a realização da falta a ser. Então, o ser de desejo é um ser que realiza parcialmente. Por quê? Porque, diferentemente da espécie animal, ele entrou na linguagem, ele tem uma perda de ser. E ele tem uma perda de ser, porque isso é o preço que ele paga para se constituir como humano. A entrada na linguagem implica essa falta a ser, que impede que, por exemplo, ele possa dar a significação de alguma experiência da sua vida somente se valendo de uma palavra. Em contrapartida, desde o seu nascimento, ele está na dependência de um outro, responsável pela tradução das suas necessidades. E nessa tradução das suas necessidades há uma perda de ser. Há uma perda de ser porque é aquela perda que implica a alteridade do outro, que vai ler, que vai escutar essa exigência, essa necessidade do sujeito, segundo o seu próprio desejo, segundo a sua própria conveniência. Então, a realização, quando se fala em realização de desejo, eu não vou entrar nisso hoje aqui, mas se eu estou encaminhando esse primeiro momento da elaboração do seminário, por via do texto freudiano, para depois entrar numa abordagem mais próxima e mais diretamente ligada ao texto lacaniano, é porque, por essas duas definições de desejo, vocês já podem considerar que o desejo para Freud e o desejo para Lacan não implicam as mesmas consequências. Porque quando eu digo que a realização é alucinatória, eu não tenho a menor necessidade de promover uma dialética da necessidade, demanda e desejo. Isso é uma das questões que nós vamos ter que nos haver para entrar na economia do fantasma. Em contrapartida, quando nós falamos de satisfação, a satisfação ela sempre traz no nosso campo de experiência as necessidades alimentares ou as necessidades de sobrevivência. Então o sujeito está com fome, se satisfez a partir do ato de alimentação. Então, o conceito de satisfação, ainda que no nosso campo se trate de uma outra satisfação, é sempre um conceito que promove essa relação com a totalidade, com o esgotamento daquilo que foi a promoção, a busca da satisfação. Então a gente pode notar que a satisfação, uma vez que sendo seres de linguagem nós tampouco temos tendência e possibilidade a ter uma satisfação por inteiro, mas quando munidos pela satisfação, ou seja, quando queremos esquivar dessa relação do sujeito com a falta que o desejo promove, o sujeito vai enganchar um outro tipo de experiência, que não vai ser mais a experiência com a perda, mas vai ser a experiência da ilusão da conquista. E exatamente nessa experiência, num dos níveis dessa ilusão da conquista, na repetição insistente para a conquista dessa satisfação impossível,
que vai receber o nome de gozo. Então, quando o sujeito está lá, no ato compulsivo, repetindo exaustivamente a tentativa de realização de algo, o que ele nos revela? Ele nos revela que ele está muito mais disposto, muito mais suscetível a se enveredar numa busca onde, mesmo que marcado pelo sofrimento e pela decepção, ele prefere essa via do que a via da relação dele com a falta ou a relação dele com a perda. Por que que o entendimento dessa distinção é decisiva para a nossa experiência clínica? Porque se o sujeito apresenta pelo ato sintomático, enquanto ato repetitivo, que procura sustentar essa condição aonde ele prefere sofrer, mas não abrir mão de uma insistência, diante de um sujeito desse, não se pode entrar com uma interpretação devastadora. Não se pode, mesmo munido de uma experiência, já dar de imediata a significação desse ato. Que é por onde, infelizmente, um dos grandes nomes da psicanálise freudiana, da época de Freud, Steckel, escreveu um livro que eu vou trazer aqui com vocês sobre os atos sintomáticos e também sobre os tiques. Questões que, vejam bem como nós fomos tragados pelo discurso da ciência. Hoje em dia existe medicação para tique, então mais ninguém elabora sobre o tique. Absolutamente mais ninguém. Aonde no meio analítico hoje alguém está produzindo algo sobre o tique? E quantos pacientes nos chegam tomados pelo tique? Qual é a ilusão desse tipo de discernimento que uma apreensão teórica promove? É a ideia de que basta estabelecer uma interpretação que o sujeito seria levado a dissolver um pouco essa tendência repetitiva do seu ato. Ainda que muitas vezes, para os clínicos experientes, não seja difícil perceber qual é a questão que está em jogo. Não é uma questão de tempo da transferência. Porque às vezes, dependendo da sua experiência com esses casos, você nota, por elementos da história que a sua experiência também permite revelar, que ali provavelmente está mais em jogo tal questão, e que se reafirma no relato do sujeito. Bom, mas isso é inviável para a nossa prática, por quê? Porque isso alinharia a nossa prática como uma prática de combate ao gozo. Se trataria para nós de combater o gozo e não de lidar com as condições simbólicas do desejo para que, através do desejo, o sujeito limitasse o gozo. Entrar nessa interpretação direta sobre o ato sintomático é transformar a psicanálise numa prática moralizante, no sentido de que se trataria do sujeito não sofrer tanto e não se apresentar tanto de maneira estereotipada. Mas é o que eu disse a vocês aqui no início, lendo o autor do Fantasma na Clínica Psicanalítica, há uma escolha em relação ao fantasma. Então, cada um paga um preço em relação aos efeitos dessa escolha, ainda que essa escolha tenha sido feita num momento da vida, que o sujeito não tinha o arbítrio que ele possui na atualidade e que, por isso mesmo, a escolha não pode ser lida como uma escolha voluntária, como nós passamos a empreender depois. Tanto é assim que, quando Freud fala de escolha de neurose, é sempre no sentido das determinações inconscientes dessa escolha, ou seja, por que o sujeito se deixa levar nessa direção. Então, a primeira questão que interessa clinicamente e conceitualmente
sobre o ato sintomático, sobre o ato repetitivo, como eu disse que está presente no artigo da Santuza, bem encaminhado pela elaboração freudiana, é de que ali se trata de uma insistência em relação à realização de um desejo, mas um determinado tipo de realização em que o sujeito de fato não realize. Que mais interessa para ele ficar apostando numa condição absoluta da satisfação do que se engajar numa via onde ele haveria de perder e, consequentemente, ter acesso a uma realização parcial do seu desejo. Outro ponto que eu penso que também nesses elementos que foram recortados até então sobre a neurose obsessiva merecem a nossa atenção na dinâmica do tratamento. Primeiro deles é o fato de que é preciso entender o que seja isso que Freud chama de caráter anal, para que isso não fique imediatamente colocado como sinônimo de tendência à retenção ou tendência à expulsão. Ou facilidade de gastar dinheiro ou condição de miséria. Ou retenção dos esfíncteres ou total falta de controle deles. Por que é necessário sair dessa dualidade rasteira, precária? Primeiro porque essa fase e essa tendência só se estabelece a partir de um determinado momento que Freud procura precisar nas elaborações dele, da forma como ele divide as neuroses. Para Freud, a constituição da neurose obsessiva se daria entre os 6 e os 8 anos de idade. Mas entre os 6 e os 8 anos de idade, o sujeito viria sendo preparado, isso é o estabelecimento completo da neurose obsessiva. Ele vem sendo preparado pelo outro, pelos seus comandos, de forma a poder realizar a higiene das fezes, tanto quanto dos lugares aonde socialmente indicados para as práticas higiênicas. E é nesse ponto que vai se dar a releitura, como vocês sabem, do Lacan em relação ao Freud, porque ele diz a questão não é somente de que se o sujeito retém ou se ele solta, mas isso está diretamente relacionado à condição de uma dialética que se estabelece entre ele e o outro. Ou seja, esse momento do desenvolvimento do sujeito humano é um momento onde ele está inteiramente na mão do poder absoluto da demanda do outro sobre o seu corpo. Então, é apenas na medida em que ele obedece de fato a essa demanda que ele pode se organizar nas relações sociais segundo as condições que são exigíveis para cada sujeito na sociedade. Só que aí nós vamos ter um outro problema também, que é o seguinte. Muito bem. É o momento em que ele precisa atender a esse caráter absoluto da demanda do outro que condiciona um tipo de relação com o corpo dele. Isso o torna, o neurótico obsessivo seria aquele sujeito suscetível a se deixar controlar pelo outro. Porque no fundamento da sua constituição, nessa dialética que é própria a ele, é a demanda de caráter absoluto do outro que garante a possibilidade da sua sobrevivência e a sua circulação no meio social. E da admiração dos seus próximos, particularmente da sua mãe. Sim, mas quando ele raciocina estritamente como sendo, nós principalmente raciocinamos como sendo
os efeitos dessa fase, o sujeito trazendo como consequência essa condição em que ele se torna muito suscetível ao servilismo. Mas vocês sabem que esse servilismo é um servilismo entre aspas. Porque essa suposta bondade, essa suposta dedicação do neurótico obsessivo, ela é suposta por quê? Porque o único mecanismo que ele se vale para barrar essa demanda de escravidão é a revolta. Então, se você quer, eu não vou dar. Não vou fazer cocô, eu vou ficar com as fezes retidas. Se você quer que eu pague mais na análise, eu não vou pagar. E se você quiser levar isso às últimas consequências, eu saio fora. Mas de onde vem esse discurso? Esse discurso é a contrapartida que ele encontra para supostamente se libertar ficando preso. Porque enquanto ele responde assim, ele está dialogando com esse outro de caráter absoluto. Ou seja, enquanto ele não decide de que maneira ele quer fazer, quando para ele a única alternativa se apresenta é a revolta, não por acaso Lacan desconfiava tanto das revoluções, das atitudes revolucionárias, nos lembrando que essa revolução, ela é no seu fundamento terminológico, o retorno ao movimento anterior, é o retorno à revolução, é o retorno à evolução. Quando nós raciocinamos nessa direção, nós nos equivocamos em relação às determinações das supostas saídas do sujeito obsessivo, tanto quanto nos equivocamos em relação às alternativas clínicas para esses momentos de impasse. Porque o sujeito pode estar de tal forma tomado por essa demanda do outro, que o fato dele se apresentar como revolucionário, como um revoltoso, como alguém que não obedece a nada, né? Como alguém que não cumpre horário, como alguém que não cumpre compromisso, né? Quando ele eleva isso, como nós vemos em muitos obsessivos, eleva isso a uma condição de identidade distinguida dele, ele nos antecipa que saídas como aquela que eu li aqui do autor citado, de que a questão seria o gesto espontâneo, essa espontaneidade ela pode ser profundamente marcada por um logro, onde o sujeito se mostra como estando desabitado por essas injunções do outro, quando na verdade a única coisa que ele faz é se tornar reativo. Só que isso encontra uma gravidade na neurose obsessiva, e por isso é importante que vocês consultem termos que vêm de Freud. Procurem sempre consultar no laboratório, no vocabulário daqueles que são os freudianos, Laplanche e Pontaly. Formação reativa. Procurem esse termo lá. Formação reativa. É um determinado tipo de formação que Freud isola na neurose obsessiva. E talvez um dos mais difíceis de ser compreendido e lidado. Que horas são, Célia? Eu vou me deter na formação reativa hoje para que vocês possam se dar conta da dificuldade que isso promove. A formação reativa, ela se liga diretamente no texto freudiano com o problema do caráter. E o problema do caráter como
eu já mostrei aqui, tem um dos seus textos maiores no caráter e erotismo anal. Mas também nesse texto que eu indiquei hoje, a conferência 24, vocês vão encontrar sobre o caráter. Elementos bem importantes. 24. Conferência 24. Eu falei 23? Falou. Puxa vida. Caminho da formação do sintoma. Vamos ver. Conferência 23, foi isso que eu disse. Os caminhos da formação dos sintomas. Essa reatividade do obsessivo, que faz com que ele tenha que encontrar como única alternativa a injunção de um discurso absoluto do outro sobre o seu próprio corpo. Ele se apresenta, fenomenologicamente, ele se apresenta ou numa condição de muita bondade, de muita prestatividade, né? Convidando a cada um de vocês a ocupar esse lugar de gerenciar as decisões dele, mas sem que ele saiba, não somente ele repete aí um aprisionamento, e mais ainda esse aprisionamento se repete quando o analista acredita que determinados feitos pseudo-libertários são sinônimos de avanço da análise, quando na verdade são repetições de acting out. Repetições de acting out. É porque o analista entrou nesse lugar daquele que comanda, que não vem nenhuma elaboração e que só vem esses atos de revolta tal como eram dirigidos para a mãe. Por isso, sempre muito cuidado, muita reserva. Quando os sujeitos obsessivos trouxerem para vocês assim, efeitos muito extraordinários, muito reveladores e libertadores em relação a intervenções que vocês promoveram. Não é impossível, mas é difícil de acontecer. Uhum. Pode entrar. Eu escrevi um artigo sobre isso, sobre o manejo da neurose obsessiva a partir do tempo. Se depois, se quiser, é um livro que se chama Neurose Obsessiva, foi organizado pelo Quiné. Lá eu abordo como estratégia da clínica do obsessivo a utilização do tempo. É um livro muito antigo, deve ter mais aí de 20 anos. É um livro que foi publicado no Rio de Janeiro. Neurose obsessiva. Foi. Bem, a formação reativa, Freud nos adverte do quê? Entendam que nas questões que nós abordávamos em relação à neurose obsessiva e à formação do caráter, Freud vai afirmar que existe um determinado tipo de comprometimento da pulsão em função das determinações da injunção do outro sobre o sujeito, em que praticamente o sujeito fica aprisionado a ter que obedecer ao outro para lidar com a sexualidade dele. É uma fase difícil essa de estruturação, porque de verdade o sujeito só é reconhecido na medida em que ele atende à demanda do outro. Então é como se para ele ser reconhecido, essa fase o marca nesse aspecto. Para ele ser reconhecido, ele tem que obedecer. Nisso, vocês podem ver o quanto se livrar da pedagogia que existe em nós é difícil, porque ela vem daí.
Bem, essa formação reativa, ela é responsável, ela é o efeito direto das condições do exercício da pulsão na fase anal, condição essa que determina o que Freud chama de formação reativa enquanto sinônimo de um determinado caráter, de uma determinada forma de ser, em que o sujeito já se molda na contrapartida negativa da emergência do desejo. E ele explica isso afirmando o seguinte: há como que um privilégio da estruturação do ego sobre a estruturação da libido na fase anal. Então, mais do que a erotização do objeto do desejo, o que se colocaria para o obsessivo, segundo Freud, é ter uma consciência daquilo que acontece com ele em relação ao próprio desejo. Ou seja, uma certa contabilidade das faltas que ele teria que entrar caso ele se abrisse para o desejo. Então, ele não é por acaso que Freud fala em hiperconsciência na neurose obsessiva. Agora, entendam o que é isso e a dificuldade que isso promove clinicamente. Vocês vão encontrar nessa tipologia de sujeitos pessoas que já se apresentam, e Freud fala disso nesse texto que eu indiquei hoje. Ele fala de sujeitos que fazem questão, inclusive profissionalmente, em se tratando, ele dá o exemplo da atividade jurídica, sujeitos que vão aos pormenores dos pormenores da lei. Fazem questão de entrar no momento mais minucioso, como se a lei tivesse sido promovida e escrita pelos deuses. E o homem, só restasse ao homem ter que aceitar aquilo e se dedicar para que aquilo fosse cumprido. Mas o que ele nos adverte é o seguinte: o sujeito que nos chega dessa forma é um sujeito para o qual não adianta nenhum tipo de interrogação relativa a essa tendência. Por quê? É como se, desculpem o termo, a personalidade, eu também falo bastante bobagem, a personalidade do sujeito estivesse moldada para não entrar desejo. Está blindado. Essa é a expressão da moçada que é correta. São os sujeitos que foram formados nesse momento, foram investidos nesse momento da constituição da fase anal, onde foi tão investida essa importância da obediência, e foi tão mostrada para ele o quanto a não obediência disso implicava no desaparecimento dele como sujeito diante do outro, que ele já vem ao mundo como alguém marcado por princípio de correção, que é aquilo que invade a nossa atualidade sobre o termo do politicamente correto. É a neurose obsessiva na atualidade. Não é outra coisa. Por isso, tão difícil de ser contestada nos meios oficiais por onde ela é divulgada, que são os meios de comunicação. Mas é como se todo mundo devesse, por exemplo, fazer ginástica todo dia, não fumar, não beber, não transar muito para estar bem no outro dia, quando for trabalhar. Não gastar muito dinheiro, porque afinal de contas tem que pensar no futuro. E por aí vai, isso não para. Isso leva à infinitização, tal como a questão da neurose obsessiva leva. Mas por que eu digo que isso introduz uma dificuldade diferenciada no manejo com o obsessivo? Porque o que você vai falar para uma pessoa que se apresenta assim diante de você?
Então, vou dar um exemplo assim, clínico, que me deu bastante trabalho, e que me dá bastante trabalho para manejar. É um sujeito que me chega porque a mulher dele mandou que ele viesse fazer análise, coisa que ele nunca tomou conhecimento do que isso significava. Porque lá pelas tantas ele se encantou de gracinha com uma moça que foi vender seguro para ele, e ele, sem saber como, deixou o celular ligado para tocar no celular dela. Ele não sabe como, mas ele fez. Então, todas as gracinhas que ele dizia para ela, para a moça, né, ela escutou. A esposa. E ele, um homem correto, era um exemplar pai de família. Aquilo só podia ter acontecido porque, afinal de contas, na noite eles tinham bebido muito, ele não devia estar com a consciência no lugar. De fato, ele não estava. Então ele estava ali por causa disso. E ficava me olhando. E queria saber o que podia ser feito. Só que esse homem não tinha nenhuma aptidão a associar nada, a contar história familiar, absolutamente nada, porque tudo nele era exemplar. Tudo. A não ser esse pequeno desvio que aconteceu na vida dele. Pequeno desvio que não tão pequeno assim, porque na verdade quando esses momentos em que tem que haver muita criatividade para a sessão andar, que então você tem que trazer a erotização de volta e perguntar como é que era a moça, se era muito encantadora, se não era, como é que foi que isso rolou. Aí, afinal de contas, de repente ele lembra, porque no início do casamento também tinha acontecido. Só que ele foi mais precavido, ele não deixou o telefone, dessa vez, por perto. Na segunda vez ele bobeou. Mas é um sujeito que se mantém diante de mim, tete a tete, de van nem pensar. Inclusive, ele já me perguntou, e mais de uma vez, como é que as pessoas conseguem conversar com o senhor daí? Sem olhar para o seu rosto? Só que é uma pessoa que tem alguma coisa que faz com que ele fique ali. Mas essa alguma... Eu não tenho a menor ideia do que significa, o que é que faz com que ele fique ali, porque ele entra um e sai igual. Mas o que é curioso é que me parece, é uma hipótese que afinal de contas é um tratamento que não iniciou tão longo tempo, mas me parece que ele tem um certo gosto de tempos em tempos. Ele tem um gosto que eu já notei que ele gosta, de que eu pergunte para ele como é que foi naquele dia. Isso dá uma erotizada na defesa dele. E aí ele se permite dizer para mim, porque o senhor sabe, né? Mulher hoje em dia tá muito fácil, né? E ele é um homem muito bonito, muito bem sucedido. Então ele começa a mostrar também as condições do desejo dele, porque evidentemente tudo isso que ele me diz que ele não quer fazer é toda a tentação que o povoa. Mas simplesmente é alguém que se mantém ali, que se não houver minimamente uma aceitação de que ele é uma porta em relação ao desejo, bem trancada com 3 papaís, né? Não se levar isso em consideração, não tem tratamento possível. E essa é uma dificuldade que só se encontra de maneira mais voltosa na clínica do obsessivo, e que faz com que nós tenhamos que nos perguntar, diante da disseminação da neurose obsessiva, que parece que desapareceu. Ao contrário, ela se disseminou entre as mulheres, ela se disseminou na filosofia do politicamente correto.
Então, as pessoas estão muito bem instaladas na neurose obsessiva, justificando que tudo é culpa do outro, tal como a questão da religião. É culpa do diabo, porque a minha causa eu bem entreguei a Deus. Então, para esse homem, por exemplo, a causa foi o celular. Se não existisse o celular, ele não estaria ali. É assim que ele raciocina. Bem, mas isso nos leva para uma última questão que eu queria me atrever de colocar para vocês, que é a seguinte. Será mesmo que nós estamos no nosso meio das reflexões que nós conduzimos em relação à prática clínica suficientemente preparados para esses desafios que são apresentados no nosso cotidiano clínico? Porque me parece que nisso esse autor do Fantasma na Clínica Psicanalítica ele é extraordinário, porque ele deixa bem claro, será que a clínica é aquela a que nós nos referimos, em que você entra pelo significante, que você entra pelo objeto, se resume a isso, é entrar pelo significante, entrar pelo objeto, não tem que ter nada mais, quer dizer que quando vocês encontram um neurótico obsessivo, como eu já afirmei aqui, vou mostrar por que ele tem mais tendência à depressão, quando vocês lidam com isso, não tem nada de diferente para fazer que não seja entrar pelo significante, entrar pelo objeto. Como se não tivesse havido nenhuma modificação, não é da estrutura dos sujeitos, mas do imaginário pelo qual eles se apresentam. Então, houve, não é uma modificação dos sintomas, como termo primeiro, mas uma modificação das demandas. Eles demandam, a partir de uma referência do outro, localizado no seu momento histórico, em que é favorável se apresentar como sujeito segundo determinadas marcações. Por exemplo, quais as marcações que nós recolhemos com muita propriedade na nossa clínica? São sujeitos que praticamente não se comprometem. Deixam tudo na mão do analista. Não tem maiores interesses de investigação significativa no sentido daquilo que nós nomeamos como final da análise. Eu não teria nenhuma inibição de afirmar para vocês que são muito poucas pessoas que acabam a análise. E são muito poucas pessoas que acabam a análise por quê? E não estou colocando aqui, eu não parto do princípio que uma análise terminada significa que o sujeito nunca mais vai voltar, tá? Ainda que o meu tipo de argumentação não seja o mesmo de Freud. Mas é porque esse nosso momento histórico, desimplicando o sujeito na sua vertente obsessiva como desimplica, por que ele haveria de se perguntar mais profundamente sobre ele mesmo, quando, na verdade, ele tendo suavizado alguns sofrimentos, já é para lá de suficiente. Inclusive, ele teria dado um passo a mais do que outros, reconhecendo a necessidade de tratamento. São questões que eu acho que merecem toda a nossa importância, porque se as análises não forem conduzidas de uma forma mais comprometida, até um termo que não seja terminal, mas pelo menos que comprometa o sujeito com os seus atos, para onde vai a psicanálise? Eu acabei de mostrar para vocês que não existe mais trabalho sobre o tique, não existe mais trabalho sobre esse tipo de discurso em que os sujeitos que vêm por uma derivação da neurose obsessiva, que são sujeitos que de repente pronunciam palavrões sem nenhum tipo de controle sobre a fala, e não são psicóticos. Para poder investigar sobre isso, nós não podemos estar de maneira nenhuma orientados por uma prática que se contentaria em abordar eficientemente uma interpretação sobre o sintoma. E um dos grandes desafios para levar esse comprometimento mais à frente é
a determinação que se dá na vida mental entre o fantasma e a existência de cada um. Tá claro isso? Então, perguntas. Aonde é que a coisa não andou? Cristiane tinha me perguntado sobre a intervenção do tempo lógico na prática com o neurótico obsessivo. Tanto quanto as épocas avançam, as resistências também. Era muito mais fácil, há uns anos atrás, o corte ter um valor de eficácia no sentido de promover a elaboração, do que tem hoje. Corte abrupto, que eu estou me referindo, não corte de sessão, um corte abrupto. Por quê? Porque a eficiência do obsessivo também avançou. Isso é coadjuvante do seu sintoma. Quanto mais ele se mostra suscetível a aceitar um corte abrupto, sem que aquilo produza nele alguma consequência, mais ele atualiza a escravidão dele. E passa para o analista como se a aceitação desse gesto tivesse conquistado alguma serventia para ele. Quando, na verdade, não produziu diferença nenhuma. A única coisa que promove para esse sujeito é ficar cada vez mais assujeitado ao analista. Condição inteiramente diferente quando você tem uma intervenção abrupta e captura no discurso do sujeito um determinado elemento que pode ser próprio do objeto causa do desejo, seja na sua manifestação de silêncio, seja na sua manifestação de erotização do discurso, né? Quando você capta esse momento em algum significante que se apresente, e aquilo marca o sujeito de tal maneira que ele não somente ele fala daquilo, mas ele produz associações sobre aquilo. Esse é um dos grandes ensinamentos de Freud, quando no texto da interpretação dos sonhos ele diz o seguinte: você mede a eficácia de uma interpretação não é quando o sujeito consentiu na sua interpretação. Não. É quando o sujeito traz o retorno da interpretação em relação ao que ele ficou pensando, em relação ao que ele associou a partir da interpretação. O que significa que o sonho poderá se repetir, não porque ele não foi bem interpretado, mas sim porque ele abriu ali uma questão a ser conectada nas suas diferentes ramificações. Essa ideia de que resolve tudo numa vez só, uma intervenção assim, cortante, que é evidente que pode haver na clínica. Eu digo, é uma certa ilusão que já foi muito comum no meio lacaniano, que essa deveria ser a intervenção mais apropriada para a neurose obsessiva. Aí nós temos uma falácia, porque o obsessivo também avançou. Principalmente os que frequentam o meio analítico. Fala, Zé. Porque está chamando de eficácia da interpretação significa a produção de uma introspecção. Esse é um dos... Você lembrou bem, Zé. Você lembrou bem. Porque o sujeito, ao invés daquilo fazer e falar, aquilo faz com que ele se volte para dentro dele mesmo, que são os seus próprios pensamentos. E é nesse sentido que eu teria uma retificação a fazer aqui o artigo da Santuza, porque ela coloca, ao final, último parágrafo, falando do seu paciente. Ela diz que ele é atormentado por pensamentos ou por uma voz que o condena sem piedade. Não, não é ou, é e. Por uma voz que o atormenta sem piedade. Por quê? Esses pensamentos, como eu mostrei aqui em relação
a voz do campo de concentração, esses pensamentos vêm de uma estrutura, que é a estrutura que você mostrou no seu artigo em relação ao superior. Então, um se junta com o outro, não é uma alternativa, é um aditivo. Sacou, Zé? Mais alguma pergunta? Diga. Duas. A primeira para você estender um pouco o comentário dos efeitos para desconforto. Uhum. Eu acho que você ia desenvolver e não desenvolveu. E a outra pergunta é sobre, várias vezes você fez a observação do recuo contra o comprometimento do obsessivo. Mas esse recuo não tem a ver com uma estratégia por saber que o comprometimento pode virar servidão? Esse é o ponto equivocado da elaboração que eu mostrei. Se eu não me engano, eu toquei nisso no seminário passado ou no retrasado. O recuo do obsessivo, o fundamento desse recuo, eu procurei cernir nessa elaboração do Lacan, que está no Ciência e Verdade, onde o Lacan procura mostrar o quê? Que o recuo dele é constitutivo dessa delegação da causa do desejo dele a um outro. Então, quando ele se vê na possibilidade de ter que se comprometer com esse desejo que ele delegou a um outro, aquilo que ele evita é a angústia. Muitos autores, inclusive um dos grandes autores que escreveu sobre neurose obsessiva, que foi o Ernest Jones, e boa parte da escola inglesa se orienta pela ideia de que o obsessivo evitaria o desejo porque ele seria suscetível à despersonalização. É um engano confundir despersonalização com fraturamento do imaginário. Você fratura o imaginário na medida em que você não se vale mais dos mesmos referenciais. Então, por exemplo, numa separação, tem uma vida constituída que você, tomando essa decisão, você sabe que ela não vai poder mais ser sustentada, então você vai ter que se haver com alguns vazios esses que, até poderem ser minimamente administrados, vão provocar mal-estar, mas isso não significa que você vai sair batendo com a cara na parede, nem deixando de saber quem é você. Como essa tendência de chamar isso de despersonalização acentua. Em relação a outra pergunta, o que foi? Os efeitos extraordinários. Os efeitos extraordinários. O obsessivo é bastante cativado para trazer efeitos extraordinários ou de total desprezo em relação àquilo que é dito pelo analista em relação a ele. No que toca os efeitos extraordinários, é para muito rapidamente engendrar o analista, convidar o analista a se manter nesse lugar do mestre absoluto, que foi constitutivo da sua condição da fase anal. E, por outro lado, assim ele se transforma em merda. Ele se faz merda tanto quanto coloca o outro num lugar idealizado. Você tem a contrapartida disso, que é ele se colocar num lugar idealizado e as palavras do analista num lugar de merda. Essa análise não adianta para nada, isso não produz resultado nenhum. Mas quem está dizendo isso está falando o quê? Eu não me mexo para nada, tudo que vem de você eu só faço questão de desmerecer. É o que está sendo dito. Aí vocês podem dizer, bom, mas o analista não pode estar mesmo falando besteira? É claro que o analista pode estar falando besteira, mas se ele estiver falando besteira, não é essa frase que vocês vão escutar. Vocês vão escutar uma frase do tipo, ó, aquilo que você me disse não tem sentido nenhum por causa disso, disso e disso. É totalmente diferente.
quando vem querer cagar em cima das palavras, ou tornar as palavras merda. Eu acho que esse esclarecimento por hoje é suficiente para nós encerrarmos.